Mas basta. Basta de discursos, pancadas somente. Tratemos de ir até o fim. Despem-no e o amarram completamente nu a uma coluna do átrio, os braços esticados para cima e os punhos amarrados no alto da coluna. A flagelação se faz com correias múltiplas, nas quais vão fixadas, a alguma distância da extremidade livre, 2 bolas de chumbo ou ossinhos. É pelo menos a este gênero de flagelo que correspondem os estigmas do Santo Sudário. A lei hebraica fixara o número de golpes em 39, mas os carrascos são legionários desregrados e irão até o limite da síncope. Com efeito, os vestígios no Santo Sudário são inumeráveis, e a maioria nas costas, pois a frente do corpo estava encostado à coluna. Podem ser vistos nas espáduas, nas costas, nos rins e também no peito. As chicotadas vão às coxas e barriga das pernas. E ali, a extremidade das correias, além das bolas de chumbo, contorna o membro e vem marcar o seu sulco até a face anterior das pernas. Os carrascos são 2, um de cada lado, de estatura diferente, como se pode deduzir pela orientação dos vestígios na mortalha. Batem com golpes redobrados, com grande afinco. Aos primeiros golpes, as correias deixam longos riscos azuis de equimose subcutânea. Lembrai-vos de que a pele já estava sensibilizada, dolorida pelos milhões de pequenas hemorragias intradérmicas do suor de sangue. As bolas de chumbo marcam mais. Em seguida, a pele, infiltrada de sangue, mais sensível, é dilacerada por novos golpes. O sangue jorra, pedaços se destacam e ficam pendentes. Toda a face posterior não é outra coisa senão uma superfície vermelha, sobre a qual se destacam grandes vergões espiados. E, aqui e ali, em toda a parte, as chagas mais profundas das bolas de chumbo. São aquelas chagas em forma de halteres, as 2 bolas com as correias entre elas, que se imprimiram no sudário. A cada golpe, o corpo estremece com um sobressalto doloroso, mas não abre a boca, e esse mutismo redobra a raiva satânica de seus carrascos. Já não é a fria execução de uma ordem judiciária, é um desencadeamento de demônios. O sangue escorre das espáduas até o chão, ficando as grandes lajes logo cobertas dele. E, quando se levantam os azorragues, se espalha em chuva até as vermelhas clâmides dos espectadores. Mais cedo as forças do supliciado começam a desfalecer. Um suor frio inunda sua fronte. A cabeça lhe gira com sensações de vertigem e náuseas. Calafrios lhe passam ao longo da espinha. Suas pernas se dobram sobre o seu peso, e se não estivesse ligado no alto pelos punhos, teria caído naquele lago de sangue. Seu número está completo, se bem que não o tenham contado. Mas, afinal de contas, não se recebeu a ordem de o matar sobre o azorrague. Deixemo-lo se refazer. Ainda poderemos divertir-nos. Ah, este grande pateta tem a pretensão de ser rei, como se o pudesse ser sobre as águias romanas. E ainda rei dos judeus, o cúmulo do ridículo. Tem aborrecimentos com seus vassalos. Quanto a isto, não importa. Seremos nós os seus fiéis. Depressa, um manto, um cetro. Fazem-no sentar-se sobre uma base de coluna.
não é muito sólida, majestade. Uma velha clâmide de legionários sobre as espadas despidas lhe servirá de púrpura real, um grande caniço na mão direita. E estaria tudo pronto assim, se não faltasse ainda uma coroa, algo de original. Esta coroa, que nenhum outro crucificado usou, serviria para fazer reconhecê-lo até 19 séculos depois. A um canto, um feixe daqueles arbustos que abundam nas capoeiras dos arredores da cidade. É flexível e tem compridos espinhos, muito mais compridos, mais agudos e mais duros que os da acácia. Começam a tecer com precaução. Ui, como isto pica! Uma espécie de fundo de cesta que lhe aplicam sobre o crânio. Arrematam-lhe as bordas com uma faixa de juncos torcidos com que encerram a cabeça entre a nuca e a testa. Os espinhos penetram no couro cabeludo e fazem sangrar. Nós, os cirurgiões, bem sabemos quanto um couro cabeludo sangra. Logo o crânio fica todo pegajoso de tantos coágulos. Compridos filetes de sangue começam a escorrer pela testa por sobre a faixa de juncos. Ensopam os cabelos emaranhados e enchem a barba. Começou a comédia da adoração. Cada um por sua vez vem dobrar o joelho diante dele com espantosa careta seguida de um grande bofetão. Salve, Rei dos Judeus! Ele, porém, nada responde. Seu pobre rosto abatido e pálido continua imóvel. Não é engraçado? Exasperados, os fiéis vassalos lhe escarram no rosto. Não sabe segurar o cetro. Toma! E pá! Um grande golpe no chapéu de espinhos, que se enterra um pouco mais, e uma chuva de insultos. Não me lembro mais. Seria de um dos legionários ou teria ele recebido de um dos do Sinédrio. Mas vejo agora que uma forte paulada aplicada obliquamente deixou na face direita uma horrível chaga contusa, e que seu grande nariz semita, tão nobre, ficou deformado por uma fratura da aresta cartilaginosa. Corre o sangue de suas narinas pelo bigode. É demais, meu Deus! Mas eis que volta Pilatos, bastante inquieto pelo prisioneiro. Que terão feito dele esses brutos? Ai, prepararam-no bastante bem. Se os judeus não ficarem contentes, vai mostrar-lhes o prisioneiro do balcão do pretório, em seus novos trajes reais, bastante espantado ele próprio por sentir alguma compaixão por esse farrapo humano, mas não levar em conta o ódio. Tira-o, crucificam. Ah, que demônios! E para ele, o argumento mais terrível. Ele se fez rei. Se o absolveres, não és amigo de César. Então o covarde se entregou e lavou as mãos. No entanto, como mais tarde escreveria Santo Agostinho, não fostes tu, Pilatos, que o matastes, mas sim os judeus com suas afiadas línguas. E em comparação com eles, tu és muito mais inocente. Arrancaram-lhe a clâmide que já estava colada a todas as suas feridas. Torna o sangue a correr. Tem ele um grande calafrio. Fazem-no vestir de novo suas próprias roupas, que logo se tingem de vermelho. A cruz está pronta. Ele mesmo coloca o lenho sobre o seu ombro direito. Por que milagre de energia pode ele ainda continuar de pé sobre este fardo? Não é, na verdade, toda a cruz, mas somente o grande travessão horizontal, o patíbulo,
que ele deve carregar até o Gólgota. Mas este mesmo pesa ainda cerca de 50 quilos. O braço vertical, o estipes, já estava plantado no Calvário. Começa a marcha, pés descalços, pelas ruas de solo escabroso, semeadas de pedregulhos. Preocupados, puxam os soldados pelas cordas que o ligam, sem saberem se ele conseguirá chegar até o fim. 2 ladrões o seguem, com o mesmo equipamento. O percurso não é, felizmente, muito comprido, cerca de 600 metros. A colina do Calvário está apenas do lado de fora da porta de Efraim. Mas, em compensação, o trajeto é muito acidentado ainda dentro dos muros. Jesus penosamente coloca um pé diante do outro e com frequência cai. Cai sobre os joelhos, que em pouco tempo não são outra coisa senão uma só chaga. Os soldados da escolta o reerguem, sem muito brutalizar, pois percebem agora que poderá morrer no caminho. Continua o travessão, em equilíbrio sobre suas espadas, a mortificá-las com suas asperosidades, e parece querer nelas penetrar à força. Bem sei o que significa isto. Já transportei outrora, no 5º ano de engenharia, dormentes de estradas de ferro, bem cepilhados, e conheço esta sensação de penetração em uma espádua firme e sã. Mas, no caso de Jesus, o ombro estava coberto de chagas que se reabriam, se alargavam e se aprofundavam a cada passo. Ele está esgotado em sua túnica inconsútil. Enorme mancha de sangue vai sempre aumentando e se estende até pelas costas. Cai ainda, e desta vez completamente ao comprido. O travessão se lhe escapa e lhe esfola as costas. Conseguirá reerguer-se? Felizmente cruza por ali um homem, de regresso dos campos que estivera cultivando, Simão de Cirene, que com seus filhos Alexandre e Rufo será bem cedo um bom cristão. Os soldados o requisitam para carregar o travessão. Não o pedir o bom homem, mas como fará bem. Apenas falta agora subir a ladeira do Gólgota. E penosamente chega ao alto. Jesus cai, se prostra no solo, e a crucifixão começa. Oh, não é coisa tão complicada. Os carrascos conhecem muito bem o seu ofício. É necessário primeiro despí-lo. Quanto às roupas externas, é ainda relativamente fácil. Mas, quando chega a vez da túnica, intimamente colada às suas chagas, por assim dizer, a todo o seu corpo, temos algo de terrível. Este despojamento é simplesmente atroz. Já tirastes alguma vez um primeiro curativo colocado sobre grande chaga contusa e sobre ela ressequido? Ou experimentastes talvez sobre vós mesmos esta prova, que às vezes necessita de anestesia geral? Se sim, podereis então saber do que se trata. Cada fio de lã está colado à superfície despida, e cada um que é retirado dá a sensação de arrancar uma das inumeráveis terminações nervosas deixadas a descoberto na chaga. Esses milhares de choques dolorosos se adicionam e se multiplicam, aumentando cada um para o seguinte a sensibilidade do sistema nervoso. Ora, não se trata aqui de lesão local, mas quase que de toda a superfície do corpo, e sobretudo daquelas lamentáveis costas. Os carrascos fazem as coisas apressadamente. Talvez seja melhor assim. Mas como aquela dor pungente e atroz não acarreta síncope? É porque, do princípio ao fim, ele domina toda a sua paixão e a dirige. O sangue escorre de novo.
deitam-no de costas. Será que lhe deixaram a pequena faixa que o pudor dos judeus conservava nos supliciados? Confesso que não o saberia dizer. Tem isto, aliás, tão pouca importância. Em todo caso, na mortalha ficará nu. As chagas das costas, das coxas e das panturrilhas se incrustam de poeira e de cascalho miúdo. Colocam-no ao pé dos tipes, com as espadas deitadas sobre o patíbulo. Os carrascos tomam as medidas. Um golpe inicial para preparar os buracos dos cravos. E a horrível operação começa. Um ajudante estica os braços, com a palma da mão voltada para cima. O carrasco toma o cravo, um comprido cravo pontudo e quadrado, que perto da grande cabeça tem 8 milímetros de largura, e assenta-lhe a ponta sobre o punho, naquele vinco anterior, que tão bem conhece pela experiência. Uma única marretada, e o cravo já está fixado na madeira, onde mais algumas outras acabarão de fixá-lo sólida e definitivamente. Jesus não gritou. Seu rosto, porém, se contraiu horrivelmente, e, sobretudo, via ao mesmo tempo seu polegar, com um movimento imperioso e violento, colocar-se em oposição na palma. O nervo mediano fora atingido. Mas, tão presinto que experimentou ele, uma dor inenarrável, fulgurante que se espalhou por seus dedos, subiu como uma língua de fogo até a espádua e prorrompeu no cérebro. Bem sabemos que a dor mais insuportável que um homem possa experimentar é a do ferimento de um dos grandes troncos nervosos. Quase sempre acarreta síncope, o que é uma felicidade. No entanto, Jesus não quis perder a consciência. Se ainda o nervo tivesse sido inteiramente decepado, mas qual nada, eu o sei por experiência, fica apenas parcialmente destruído. A chaga desse tronco nervoso continua em contato com o cravo e, logo em seguida, quando o corpo for suspenso, ficará o nervo fortemente distendido, como uma corda de violino em seu cavalete. Vibrará ele a cada abalo e a cada movimento, renovando a horrível dor. Jesus experimentará isto ainda durante 3 horas. O outro braço foi puxado pelo ajudante. Os mesmos gestos de então se repetem, e as mesmas dores. Mas, desta vez, consideremo-lo bem. Ele sabe pela experiência o que o aguarda. Está agora fixado sobre o patíbulo, ao qual ficam bem encostadas as 2 espadas e os 2 braços. Já tem forma de cruz. Como ele é grande! Vamos, de pé! O carrasco e seu ajudante empunham as extremidades do patíbulo e erguem o condenado, fazendo-o sentar-se primeiro, e depois fazendo-o ficar de pé, para em seguida o obrigarem a recuar até o poste. Mas o fazem aos safanões, que repercutem nas 2 mãos cravadas. Oh, seus nervos medianos! Com um grande esforço, de braços erguidos, pois o estipes não é muito alto, rapidamente, pois é bem pesado, engancham habilmente o patíbulo no alto do estipes, onde mais alguns pregos fixam o títulos, escrito nas 3 línguas, hebraico, grego e latim. O corpo, apoiando-se sobre os braços que se alongam obliquamente, se abaixou um pouco. As espáduas, feridas pelos açoites e pelo transporte da cruz, roçaram dolorosamente a madeira áspera. A nuca, que dominava o patíbulo, nele bateu ao passar, para se deter no alto da estaca. As agudas pontas do grande chapéu de espinhos
dilaceraram o crânio mais profundamente ainda. Sua pobre cabeça pende agora para frente, porque a espessura de sua coroa impede de repousar sobre a madeira, e cada vez que a ergue, renova as picadas. O corpo pendente não está sustentado senão pelos cravos plantados nos dois corpos. Oh, os medianos! Assim poderia sustentar-se sem mais nada. O corpo não se desloca para frente, mas a regra é fixar os pés. Para isto não há necessidade de consolo. Basta dobrar um pouco os joelhos e estender os pés com a sola sobre a madeira dos tipes. Uma vez que é inútil, para que dar trabalho a um carpinteiro? Não seria, sem dúvida, para aliviar o sofrimento do crucificado. O pé esquerdo está de cheio sobre a cruz. Com uma única martelada, o cravo se enterra plenamente pelo meio, entre o segundo e o terceiro metatarsiano. O ajudante dobra também o outro joelho, e o carrasco, levando o pé esquerdo para cima do direito, que o ajudante sustenta de cheio sobre a madeira, com uma segunda martelada, perfura este outro pé na mesma região. Tudo isso se faz facilmente. E em seguida, com grandes e firmes golpes, finca o cravo no lenho. Agora, obrigado, meu Deus, nada mais senão uma dor bem banal. Mas o suplício apenas começa. Com 2 homens, o trabalho não deve ter durado muito mais do que 2 minutos, e as chagas estão sangrando muito pouco.